E aí, galerinha, tudo bem? Então, a gente já começou nossa última aula vendo nosso novo conteúdo, né, sobre eletricidade, os fenômenos magnéticos. Foi só uma introdução mesmo, a gente viu sobre eletrização. E agora a gente já começa a estudar mais a fundo a primeira parte desse conteúdo, que é essa parte da corrente elétrica. Então, a gente vai ver hoje o que é essa corrente elétrica e quais são os dispositivos elétricos necessários para que haja essa passagem de energia. Vamos começar? Então, o que é corrente elétrica? Para a gente poder responder essa pergunta, eu tenho que entender o que são condutores elétricos e o que são isolantes elétricos, porque são eles os responsáveis por existir essa corrente elétrica. Então, os condutores elétricos são aqueles materiais que eles têm a capacidade de poder conduzir corrente elétrica. São eles que vão facilitar a passagem de energia. E toda vez que a gente falar de energia agora, de corrente elétrica, a gente está falando dos elétrons. Essa presença de elétrons no material, essa presença de elétrons livres, que a gente já vai ver como é que fica isso, é o que propicia essa passagem de corrente elétrica. Se eu não tivesse esse tipo de carga, esse tipo de partícula no meu material, essa corrente elétrica ela não passaria por aquele material. E aí eu já nem poderia mais chamar de corrente elétrica, né? Porque aí não haveria a condução dessa energia. Que materiais são esses? Os metais, de forma geral, eles são bem famosos por conduzirem energia. Mas não são todos os metais que conseguem conduzir perfeitamente energia. Outros são melhores para algum tipo e outros não. Então, os fios de cobre, eles são os mais famosos nesse caso, eles são os melhores condutores de energia que nós temos. E nós daí a gente reconhece muito eles em fios e cabos de energia. Qual que é a diferença do fio para o cabo? Tem ali no livro de vocês, dá uma olhadinha. O fio é quando você tem uma pontinha só de fio que aparece, uma pontinha do metal que vai fazer a passagem de corrente elétrica. O cabo é como esses aqui da foto, você tem vários fiozinhos e eles ficam juntos e em volta eles vão ter um material que vai isolar esses fios para que não haja o contato direto, né, tanto da pessoa quanto do material que for ligado a ele, porque senão pode dar choque. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui. Os isolantes elétricos são aqueles materiais que vão fazer exatamente o contrário dos condutores. Eles vão dificultar ou eles não simplesmente não permitem a passagem de corrente elétrica. Então, esse isolamento ele ocorre porque aqueles elétrons que estariam livres nos outros materiais, como os metais, aqui não, aqui eles estão tão atraídos pelo núcleo dos átomos daquele material que ele não consegue liberar a passagem para a corrente elétrica. Eles não estão livres, eles estão atraídos, eles ficam grudados ali naquele átomo e aí isola aquele material. O que são materiais isolantes? Que exemplos que nós temos? Nós temos os pneus, né? Então as borrachas de forma geral são isolantes elétricos. Então pensa numa situação que cai um poste na rua num dia de chuva e você está passando de carro com a sua família. Ninguém pode descer do carro, porque os pneus do teu carro eles estão isolando vocês e levar algum choque algum cabo do poste que deve ter caído no chão, ainda mais em contato com a água, né? Então tem que ter muito cuidado disso. O pneu ele está ajudando a isolar ali aquela área. O vidro, de forma geral, ele também é um isolante elétrico, ele não permite a passagem de energia. Outro exemplo aqui são as rolhas. Não, não é uma paçoquinha, isso aqui é uma rolha. Então, o material lá das rolhas de bebida, né? A gente vê muito isso, eles são isolantes elétricos. Aonde é colocado, às vezes até em ponta de algum metal para tentar evitar descarga elétrica, mas é claro que isso cada um tem uma mania. Então as rolhas, aquele material da rolha, ele é utilizado, ele é um isolante natural elétrico, ele não vai permitir a passagem da corrente. Agora que a gente sabe o que é um condutor, o que é um isolante, a gente pode compreender melhor o que é essa corrente elétrica. Então, toda vez que a gente fala de corrente elétrica, eu estou falando de um fluxo ordenado de partículas elétricas. O que isso quer dizer? Aqueles elétrons livres que existem nos condutores elétricos,
é esse fluxo ordenado de partículas. Então, quando eu tenho um fio condutor, um fio metálico, ele consegue conduzir essa energia quando ele é ligado na tomada, né? Como se eu estivesse colocando o plug de uma tomada ou numa pilha. Então, a partir do momento que você tem uma fonte de energia, por aquele fio ele vai dar a passagem da corrente elétrica. Como que isso funciona? Pensa que numa pilha ou num condutor, num fio de metal qualquer, você tem ali as partículas, as cargas elétricas, os elétrons, e eles estão todos desorganizados. Eles estão nessa baguncinha aqui, eles estão andando para todos os lados. Quando você coloca ele ligado a uma pilha ou diretamente ele ligado à tomada, esses elétrons eles se organizam todos na mesma direção e aí começa o fluxo de energia. Então, pensa quando você está com a luz desligada. A luz desligada quer dizer que aqueles elétrons que vão ali, do momento que você aperta a tecla na tomada para acender a luz, aquele fio que sai dali até chegar na tua lâmpada, estão todos os elétrons desorganizados. Quando você acendeu ali, apertou a tua tecla, você fechou o teu sistema, a gente já vai falar de circuito elétrico na próxima aula, você fechou aquele teu circuito, os elétrons se organizaram e aí começa o fluxo de energia. Então, eu preciso ter um movimento organizado de partículas elétricas para que essa minha corrente elétrica possa ter um início, para que ela possa ter um fluxo, para que haja passagem. Tranquilo, pessoal? Já que a gente começou a falar de pilha, ela é um exemplo muito bom de passagem de corrente elétrica e de como manter essa corrente, que é o que a gente chama de tensão elétrica. Então, para a gente falar de pilha, a gente tem que falar de Alessandro Volta. Ele foi o cara que começou a testar uma forma de existir algum dispositivo que pudesse manter a energia, que pudesse utilizar ela de uma forma mais móvel, né? Que ele pudesse adaptar isso em vários roteiros de laboratório que ele fazia na época. Isso era tudo muito novo. Então, a primeira pilha conhecida, chamada de pilha de volta, ela parecia uma torre de moedas empilhadas. Então, pensa que cada camadinha tinha uma moedinha, como se fosse uma moedinha de zinco. No meio da moedinha de zinco tinha um algodão que ele era molhado ou em ácido, como se fosse um vinagre, ou numa salmoura de água e sal, e embaixo tinha uma outra moedinha, só que de cobre. Então eram metais diferentes, e no meio é como se existisse um meio úmido que facilitasse essa passagem. Hoje a gente sabe que os íons, né, os sais em si, o meio aquoso, ele facilita a passagem da corrente elétrica. Quando vocês chegarem lá no segundo ano do ensino médio, que a gente faz pilhas, que a gente mostra como é que isso funciona certinho, vocês vão ver que essa ideia de volta depois foi aprimorada por Daniel e a ideia inicial que se tem da pilha é utilizada até hoje. Então, ali, vamos supor, de duas moedinhas de metais diferentes, embebidos num algodão com uma salmoura, com uma água e sal, ele conseguiu transformar em energia. Né? Ele conseguiu utilizar isso de uma certa forma que na época nem se pensava. Então, ele foi o grande responsável por fazer da pilha um grande gerador. E hoje entende-se de gerador, não é um cara que vai gerar energia. A energia é gerada de diversas formas. Mas o gerador, ele é o dispositivo que ele transforma os diferentes tipos de energia que a gente tem, né? Pode ser química, pode ser cinética, em energia elétrica. Então, a pilha é isso. Lá dentro eu tenho um monte de reagentes. A gente pode estudar sobre pilhas bem individualizada depois. E aqueles reagentes lá dentro, que vão soluções que estão reagindo entre si, que é uma reação química, a gente vê isso no final como uma passagem de corrente elétrica, como uma transformação da energia química em elétrica. Né? Então, a pilha ele funciona como um gerador, e o gerador é um cara que transforma um tipo de energia em outra. Isso tem que ficar bem claro para a gente não confundir isso aqui. Belezinha? Hoje nós conhecemos geradores elétricos um pouco diferentes das pilhas, né? A gente continua tendo acesso a essas pilhas, mas a gente tem
Outros exemplos no nosso dia a dia de geradores. Então, a gente tinha ali as pilhas, as baterias, né? Aquelas recarregáveis. A própria bateria do carro é um exemplo disso. E aí veio as pilhas alcalinas, né? Mudou a solução dentro dela, mudaram os reagentes. Todas essas transformações que foram acontecendo foram para aumentar o tempo de vida, né, de uso dessas pilhas e também para facilitar o descarte, porque as primeiras pilhas eram extremamente tóxicas, elas tinham chumbo, cádmio, e você não tinha como descartar isso de uma forma correta depois. Então, essas alterações vêm ocorrendo com o tempo. E aí a gente tem também as mudanças ali nas baterias dos celulares, né? Como antes não se tinha celulares, então não tinha essa necessidade de ter pilhas pequenas ou baterias que durassem mais ou baterias finas. Então, com a presença ali dos primeiros celulares, esse aí eu tive. As baterias eram super pesadas, já eram pequenas, mas eram super pesadas. Só que os celulares eles tinham uma durabilidade, a bateria durava muito mais porque ele não tinha muito recurso também, né? E aí, com a evolução dos celulares, também veio a evolução das baterias. Hoje a gente tem talvez os celulares que as baterias duram menos, mas porque a gente também faz um uso maior desse aparelho, né? Hoje o celular ele substitui nosso computador, nosso telefone, né? Tem gente que vive grudado e no celular faz parte do corpo humano quase. Isso que tem que cuidar. Então essas baterias elas sofreram essas modificações para que você pudesse ter um rendimento melhor, né? Porque pensa, olha, hoje você assiste filme, você tem áudio, você usa o dia inteiro, emite luz, isso gasta energia. E se você acha que o teu celular que dura a bateria meio dia porque você usa muito, pensa, antigamente durava talvez uma semana, mas não fazia 10% do que a gente faz hoje. Então a gente tem um uso muito bom sim dessas baterias e o descarte dela hoje já está mais facilitado porque a fabricação delas é feita com reagentes que não são tão tóxicos. Ainda não é o ideal, não é, mas a gente já está caminhando para coisas melhores, vamos colocar assim, né? Então essas baterias, as pilhas, todos esses geradores elétricos, eles transformam a energia química em energia elétrica. Então é isso que a gente tem que cuidar. Outros geradores, saindo um pouco da ideia de pilha e bateria de coisas portáteis, são as usinas. As usinas hidrelétricas, as termoelétricas, as eólicas. Então são aquelas usinas que transformam a energia de diversos tipos que vem da água, que vem do vento, que vem do calor, que vem do carvão, em energia elétrica. Por isso que chama os geradores de transformadores, né? Na verdade, não poderiam ter mudado esse nome no início. O gerador nada mais é que um grande transformador de energia. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Qual que é a função real dele? É manter a tensão elétrica entre dois pontos e um condutor. Então, o que acontece? Além dele transformar a nossa energia de química ou de qualquer tipo de energia em elétrica, ele mantém essa passagem da corrente entre os dois pontos do fio condutor. E esse fio condutor pode ser de diversos materiais, contanto que seja metálico, né? Essa tensão elétrica, essa tensão que ocorre, essa passagem de corrente elétrica de um ponto até o outro, do fio, de uma extremidade até a outra, é um movimento ordenado dos elétrons. É a nossa corrente elétrica. E ela é medida em volts. Vai aparecer para vocês, quando a gente vai começar a tratar de cálculo disso, só um Vzinho do lado. Isso foi em homenagem a Alessandro Volta, o primeiro cara a pensar numa forma de transformar energia. Então, toda vez que a gente falar agora de corrente elétrica, né, dos geradores elétricos, a gente vai falar isso em volts. E aí a gente tem que ter cuidado também, quando a gente está falando desses geradores, a pilha vai ser um grande exemplo sempre, ela tem esses polos, que é um indicador de onde saem os elétrons e para onde ele vai. Então, ele sempre vai sair do polo negativo para o polo positivo. Então, esses indicadores que tem ali na pilha indica da onde saem os elétrons e para onde eles vão, ok?
E a gente tem que terminar a nossa fala aqui sobre nossos geradores, né, as nossas pilhas e baterias, falando sobre resistência elétrica, que também faz parte da corrente elétrica. É um dispositivo bem importante. Então, a corrente elétrica ela não circula com a mesma facilidade por todo tipo de condutor. Nós temos condutores de energia que não conduzem essa energia igualmente. Cada um tem uma característica própria. E isso é a característica do teu condutor, sabe? Então, nós temos essa questão da resistência elétrica. Essa dificuldade que o material tem a passar corrente elétrica. Então, toda vez que a gente for medir essa dificuldade, eu estou medindo a resistência elétrica daquele condutor. Quanto maior a resistência dele, isso a gente pode falar em números, maior vai ser a dificuldade de passar corrente. Então, se a gente for comparar ali dois metais, né, entre cobre e ouro, vamos supor, o cobre tem menos resistência elétrica do que o ouro, porque ele é um melhor condutor do que o ouro. Então, é isso que a gente vai analisar. Então, a resistência ela vai depender do comprimento do condutor, do diâmetro do condutor, a gente está falando dos fios, e do material que esse condutor é feito. Então, como diferenciar isso? Nós temos ali o comprimento. Vamos supor que aqui eu tenho o fio 1 e o fio 2. O material é o mesmo, o diâmetro é o mesmo, mas o comprimento do fio 2 é maior que do 1. Então, aquele que tem o comprimento maior vai ter mais resistência elétrica, quer dizer que é mais difícil eu passar energia pelo 2 do que pelo 1. Talvez aqui tenha uma dificuldade maior, que seja mais demorado. Então, quanto menos espaço eu tenho para percorrer com a corrente elétrica, menos resistência vai ter nesse fio. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o diâmetro. Então, vamos de novo fazer 1 e 2. O 1 é mais fininho que o 2, né? Então, o diâmetro aqui do 2 é maior, a largura do fio é maior. Então, quanto maior o diâmetro, menor a resistência. Por quê? Naquele que é mais largo, que é maior, que é mais grossinho o fio, eu tenho mais espaço para passar a corrente elétrica. Ela passa mais livremente. Então, ela quase não tem resistência. Então, quanto maior for o diâmetro do teu cabo, menor a resistência elétrica dele. E a última característica que a gente tem que analisar é o tipo do fio. Então, vamos supor que eu estou comparando, né, um material ali. Aqui eu tenho o alumínio e o de baixo vai ser o de cobre. Então, o alumínio e o cobre, eles têm características diferentes. Os dois são condutores de energia, só que o cobre apresenta menos resistência elétrica que o alumínio. Quer dizer que o cobre vai conduzir mais facilmente energia do que o próprio alumínio. Então, são essas as três características que a gente analisa quando a gente fala de resistência dos fios condutores. Não é difícil conteúdo, claro, tem algumas coisas mais técnicas, mas só para vocês compreenderem coisas que a gente tem que analisar, né, sobre eletricidade, sobre corrente elétrica. Então, galera, a atividade de vocês essa semana não é mais uma lista de exercício, não vou mandar no Forms, eu montei essa lista como se ela fosse um jogo. Então, vocês vão realizar ali um quiz, né, um joguinho sobre os fenômenos elétricos, sobre eletricidade, corrente elétrica. E aí vocês vão jogando e vão ganhando coisinhas aí no meio desse jogo, ou mais tempo para responder, né? E aí depende de como vai o desempenho de vocês. Então vocês vão receber o link, eu vou mandar para vocês no grupo e também vai estar lá no portal do colégio. Vocês vão clicar no link, vão colocar, lembrem sempre de a hora que vocês colocarem o nome de vocês para jogar, coloca o número e o nome completo, tá? Às vezes quem está usando o computador do pai ou da mãe, às vezes aparece o nome deles, aí eu não vou saber que é vocês, né? Então tenta ali na hora, pelo menos, do jogo, renomear para vocês colocarem. Mas é no jogo mesmo, tá? Não precisa fazer nada no computador nem no celular.
E aí você clica no link e aí clica ali no Play Quiz. E aí você vai começar a jogar. Tranquilo, não tem segredo nenhum, são 10 questões, vai ser bem legal. Vocês veem que vocês estão vendo um ranking, vocês vão acumulando pontos. A gente vai trabalhar várias vezes com esse jogo, então vocês vão acumulando pontos aí no decorrer de todo o processo. Belezinha? Eu joguei hoje, foi bem legal. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí durante a semana. Beleza? Até a próxima!